Alexandre fitou o ecrã do telemóvel com o coração apertado. A fotografia postada pela irmã no grupo familiar mostrava a mesa posta com todos os pratos favoritos da mãe, sorrisos radiantes e abraços calorosos, mas o seu lugar estava vazio. Quando decidiu aparecer mesmo assim, a verdade explodiu dos seus lábios e nada mais seria igual. A noite caía sobre Lisboa e o apartamento em Príncipe Real parecia demasiado silencioso. Alexandre sentou-se no sofá olhando para o Tejo que brilhava ao longe enquanto Miguel dormia no quarto ao lado. Há 5 anos que viviam juntos, 5 anos de amor discreto, de planos sussurrados e de um segredo que pesava cada vez mais. A família em Sintra nunca soubera ou talvez suspeitasse, mas nunca perguntara. O pai António, um empresário rigoroso da construção, sempre falara contra as leis modernas que permitiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A mãe Teresa rezava o terço todas as noites pedindo proteção para os filhos. A irmã Sofia, casada com 2 meninos pequenos, mantinha a imagem perfeita de família tradicional, e o irmão Pedro, o mais novo, ria das piadas que circulavam nas festas de família. Alexandre era o filho mais velho que devia dar exemplo, que estudara arquitetura em Lisboa e construíra uma carreira sólida, mas aos olhos deles parecia sempre incompleto. A mensagem da mãe chegara 2 semanas antes do jantar de aniversário de 60 anos dela. Uma mensagem genérica no grupo, mas quando Alexandre confirmou a presença, a resposta fora vaga: adiamentos, desculpas sobre espaço limitado. Depois o silêncio. Hoje a foto no Instagram da Sofia mostrava tudo: a mesa comprida na sala de jantar da casa antiga em Sintra, as velas acesas, os netos correndo e nenhum lugar reservado para ele. A dor subiu como uma onda. Porque não fui convidado, pensou ele apertando o telefone. Porque eles sabem e preferem fingir que eu não existo para não estragar a harmonia. Lembrou-se das conversas passadas, o pai a dizer que um homem deve ter mulher e filhos, a mãe a chorar quando uma prima distante se divorciara, alegando que a família se desfazia. Alexandre escondera tudo para proteger a paz deles, mas o preço era ele mesmo se desfazendo por dentro. Miguel acordou e viu o rosto dele. O que aconteceu, amor? Perguntou, sentando-se ao lado e pegando na mão dele. Alexandre contou tudo: a foto, o silêncio, a sensação de ser apagado. Miguel, o professor de história de 31 anos, com olhos calmos e voz firme, apertou os dedos dele. Tu mereces estar lá, mas se eles não te querem, talvez seja a hora de parar de esconder. Alexandre sentiu o medo subir. E se eu perder tudo, a família, o respeito, o lugar que conquistei ao longo dos anos? Mas o amor por Miguel era maior do que o medo. Ele levantou-se, decidiu. Amanhã vou a Sintra. Vou aparecer no jantar e vou dizer a verdade. Miguel abraçou-o forte. Eu estou contigo mesmo que seja de longe. Alexandre passou a noite em claro revivendo memórias de infância, expressões para namorar raparigas, as festas onde se sentia estranho, o dia em que partira para Lisboa sentindo-se finalmente livre, mas carregando a culpa de deixar a família para trás. Na manhã seguinte pegou o carro e dirigiu para Sintra. O caminho serpenteava pelas colinas verdes e as casas antigas pareciam vigiá-lo. Ao chegar à rua da casa familiar, o coração batia forte. A porta estava entreaberta, vozes alegres saíam de dentro. Ele entrou sem bater. A sala ficou em silêncio. A mãe, no centro da mesa com o vestido novo, olhou surpresa. Filho, o que fazes aqui? O pai franziu o sobrolho. Não te convidámos porque sabíamos que ias trazer complicações. Alexandre sentiu as palavras como um soco, mas manteve-se firme. Eu vim porque sou da família. E há algo que preciso dizer a todos vocês. A voz tremeu, mas continuou. Eu sou gay. Vivo com o Miguel há 5 anos. Ele é o homem que amo e não vou mais esconder. O choque espalhou-se como fogo. A mãe levou a mão à boca, os olhos enchendo-se de lágrimas. O pai bateu com o punho na mesa. Isso é uma brincadeira de mau gosto. O irmão Pedro levantou-se vermelho. Tu és o que, nojento, vais destruir a família. A irmã Sofia baixou os olhos calada, mas Alexandre viu o desconforto dela. Ela sabia. Sempre soubera desde uma conversa há 2 anos, mas nunca defendera. A traição doeu mais do que o ódio aberto. Os tios, os primos murmuravam, alguns chocados, outros com nojo. Alexandre sentiu o peito apertar, mas não recuou. Esta é a minha verdade e o preço de esconder era matar-me por dentro. Vocês preferiram o silêncio à minha felicidade. Agora sabem. A discussão explodiu. O pai gritou sobre pecado e honra, a mãe chorou dizendo que rezaria por ele. Sofia tentou acalmar, mas as palavras saíam vazias. Alexandre ficou ali de pé, vendo o preço da revelação desenhar-se nos rostos que amava.
A família que construíra a vida em torno de tradições agora via-o como ameaça. Mas pela primeira vez ele sentia-se inteiro. O jantar continuou tenso com olhares de lado e conversas sussurradas. Alexandre sentou-se no canto que lhe ofereceram com relutância, comendo pouco, ouvindo os comentários velados. O irmão saiu cedo batendo a porta. A noite terminou com a mãe abraçando-o chorosa, mas sem palavras de aceitação. Ao sair, Alexandre soube que nada seria como antes. O caminho de volta a Lisboa foi longo e solitário, mas carregado de uma estranha liberdade. Na manhã seguinte o telefone não parou de tocar. Primeiro a mãe com voz trêmula pedindo explicações como se a revelação fosse um sonho mau. Depois o pai frio e distante dizendo que não queria mais conversa até ele voltar ao bom caminho. Sofia mandou uma mensagem curta desculpando-se, mas admitindo que avisara os pais há meses, pensando que ajudaria a preparar o terreno. A traição dela queimou como ácido. Alexandre leu e releu as palavras, sentindo-se traído pela própria irmã que sempre fora o seu porto seguro na família. Miguel, ao lado dele no café da manhã em Lisboa, segurou a mão dele. Eles precisam de tempo, mas tu não podes voltar atrás. Alexandre sentiu, mas por dentro a dúvida corroía. Teria sido egoísta revelar assim no meio do jantar, teria destruído a paz que eles tanto valorizavam. Os dias seguintes foram um turbilhão de confrontos. O irmão Pedro ligou bêbado à noite gritando insultos sobre como Alexandre envergonhava o nome da família e como os primos agora falavam nas costas deles. Um tio ligou oferecendo dinheiro para terapia de conversão, alegando que era para o bem dele. Alexandre recusou, sentindo a raiva crescer. O preço da verdade era alto, mas o preço do silêncio fora mais alto ainda. Anos de ansiedade, noites sem dormir, medo de ser descoberto. Ele lembrou-se das vezes em que recusara promoções no trabalho que o levariam para longe de Portugal porque queria ficar perto da família. Agora via o quanto isso custara. Miguel propôs uma viagem curta para clarear a mente, mas Alexandre recusou. Precisa enfrentar isto de frente. Uma semana depois, a mãe pediu para se encontrarem em Sintra a sós. A casa parecia mais fria sem o calor do jantar. Teresa sentou-se na cozinha com as mãos trêmulas. Filho, eu amo-te, mas isto vai contra tudo o que nos ensinaram. A igreja diz que é pecado, a sociedade ainda olha de lado. Alexandre sentiu o peito apertar. Mãe, o amor não é pecado. Eu sou o mesmo filho que vos ajudou a pagar a hipoteca da casa, o mesmo que veio todos os verões ajudar no jardim. Só que agora sou inteiro. A mãe chorou, mas não abraçou. O pai entrou na conversa exigindo que ele terminasse com Miguel e voltasse para o caminho certo. A discussão subiu de tom, António gritando sobre a honra familiar e Alexandre respondendo com a dor acumulada de anos. Tu preferes uma mentira a um filho feliz. O pai virou as costas. Sai desta casa até mudares. Alexandre saiu com lágrimas nos olhos, mas com a cabeça erguida. No carro ligou para Miguel contando tudo. O namorado escutou em silêncio, depois disse com voz firme. Tu pagaste o preço da lealdade, agora é hora de escolheres a ti mesmo. Alexandre dirigiu de volta a Lisboa, sentindo o peso das escolhas. A família mudara de atitude de indiferença para rejeição aberta. Amigos distantes pararam de ligar, primos enviavam mensagens condenatórias. Mas no meio da tempestade, Miguel era o farol. Eles passaram a noite conversando sobre o futuro, planos de casamento mesmo que a família não aprovasse. Alexandre sentiu pela primeira vez a força da sua decisão, o despertar de que a vida dele não pertencia aos outros. No escritório no dia seguinte, o chefe notou a distração e perguntou. Alexandre contou resumidamente o drama familiar. O chefe, um homem aberto, sorriu. Em Lisboa as coisas são diferentes, mas a família tradicional ainda pesa. Toma o dia livre. Alexandre caminhou pelas ruas de Bairro Alto vendo casais do mesmo sexo de mãos dadas, sentindo inveja e esperança ao mesmo tempo. À noite encontrou Miguel num restaurante pequeno onde conversaram sobre como a revelação mudara tudo. Miguel partilhou a sua própria história de coming out anos antes e o corte temporário com os pais que depois voltaram. Talvez com o tempo, pensou Alexandre. Mas o irmão Pedro enviou uma mensagem final cortando relações completamente. A traição do sangue doeu, mas Alexandre decidiu não responder. O preço estava pago. Os meses seguintes trouxeram mais confrontos e pequenas vitórias. Sofia ligou um dia pedindo para falar. Encontraram-se num café em Lisboa, longe dos olhares de Sintra. A irmã parecia cansada. Eu sabia há anos, mas tive medo de defender-te. O meu marido é conservador e os miúdos. Alexandre sentiu a raiva misturada com pena.
Tu escolheste a tua paz à custa da minha dor. Sofia baixou os olhos. Desculpa. A mãe reza todos os dias por ti, o pai não fala no teu nome, mas eu vejo que sofrem. Talvez um dia mudem. Alexandre não prometeu nada, mas aceitou o pedido de desculpas parcial. A conversa terminou com um abraço hesitante mas sincero. O preço da revelação incluía perder a confiança cega na família, mas ganhava honestidade. O pai tentou um último golpe. Mandou um envelope com dinheiro e uma carta exigindo que usasse para terapia e voltasse à família. Alexandre devolveu o dinheiro com uma nota curta. O meu amor não se compra. A mãe ligou depois chorando, dizendo que o pai estava doente do coração e que talvez a culpa fosse dele. Alexandre sentiu o peso da culpa, mas Miguel ajudou a ver claro. Tu não causaste a doença deles, a escolha deles de rejeitar causou a dor. Alexandre decidiu visitar o pai no hospital em silêncio. António olhou para ele com olhos frios, mas não mandou embora. A conversa foi curta, mas o silêncio falou volumes. Tu escolheste o teu caminho, filho. Eu escolhi o meu. Alexandre saiu com o coração partido, mas mais forte. Entretanto, a vida em Lisboa florescia. Alexandre e Miguel decidiram oficializar a união civil. A cerimónia, pequena com amigos próximos, foi um momento de alegria pura. Alexandre sentiu o despertar completo. A família mudara de atitude de rejeição total para um silêncio desconfortável, mas alguns primos mais jovens começaram a mandar mensagens de apoio questionando as próprias crenças. Um primo distante escreveu que a revelação o fizera pensar na sua própria vida. O preço da verdade era a divisão, mas trazia também pontes novas. Alexandre começou a escrever um diário sobre as emoções, as decisões, as trocas que fizera. Cada página era uma terapia, o reconhecimento de que esconder fora uma prisão e a revelação uma chave. Uma tarde Sofia apareceu em Lisboa com os filhos. Os miúdos brincaram com Miguel sem preconceitos e Sofia observou em silêncio. Depois disse baixinho: talvez eu tenha estado errada em ficar calada. Alexandre sentiu um vislumbre de esperança. A família não era mais a mesma, mas ele também não era. O drama continuara com chamadas tensas e silêncios longos, mas a sua vida ganhara cor. Miguel propôs uma viagem a Porto para visitar a família dele mais aberta. Alexandre aceitou, vendo nisso um novo capítulo. O conflito interno diminuía, substituído por uma paz conquistada a duras penas. O clímax chegou num domingo chuvoso, quando a família inteira se reuniu novamente em Sintra para o aniversário do pai. Alexandre não fora convidado, mas Sofia insistira para que ele fosse com Miguel. Eles chegaram de mãos dadas, a tensão no ar era palpável. A mãe abraçou chorosa, o pai manteve distância, o irmão virou a cara. Durante o almoço a conversa derivou para temas de família e tradição. Alexandre sentiu a oportunidade. Eu amo-vos, mas não vou mais fingir. Miguel e eu vamos casar no ano que vem. Quero que façam parte, mas sem condições. O pai explodiu novamente, acusando de egoísmo. A mãe pediu paz, mas desta vez Sofia interveio. Pai, ele tem razão. Eu sabia e calei-me por medo. Isso foi errado. O irmão Pedro resmungou, mas não gritou. A discussão subiu, mas pela primeira vez vozes de apoio surgiram de primos mais novos. O pai saiu da sala batendo a porta, mas a mãe ficou. Ela olhou para Miguel e perguntou baixinho como ele tratava o filho dela. Miguel respondeu com respeito e amor. A mãe assentiu devagar. Talvez eu precise aprender. Alexandre sentiu o nó no peito soltar-se um pouco. O preço fora alto, anos de silêncio, confrontos, traições, mas a família começava a despertar. Alguns mudavam de atitude, outros mantinham a distância, mas o muro rachava. Na viagem de volta a Lisboa, Alexandre e Miguel conversaram sobre o futuro. Eles decidiram comprar uma casa maior, talvez adotar no futuro. A vida ganhava forma fora da sombra familiar. Nas semanas seguintes, chamadas esporádicas chegaram. A mãe mandava receitas, a Sofia enviava fotos dos miúdos, o pai não ligava, mas não bloqueava o número. Alexandre sentiu a transformação lenta. O drama psicológico que o consumira agora dava lugar a uma força interior. Ele começou a voluntariar-se em grupos de apoio a jovens LGBT em Lisboa, contando a sua história para ajudar outros. Cada sessão era uma recordação do preço pago e do valor da escolha certa. Miguel orgulhava-se dele e o amor deles fortalecia-se. A sociedade em Portugal era progressista, mas nas famílias tradicionais o caminho era longo. Alexandre aceitava isso.
Um dia o irmão Pedro apareceu em Lisboa sem aviso. A conversa foi dura no início com acusações e defesas, mas terminou com um aperto de mão hesitante. Eu não entendo, mas não quero perder o irmão. Alexandre abraçou-o sentindo a primeira ponte verdadeira. O despertar era coletivo mesmo que lento. A família mudara de rejeição aberta para uma aceitação relutante e isso era o começo. Os anos seguintes trouxeram a verdadeira mudança. Alexandre e Miguel casaram numa cerimónia simples em Lisboa, com a mãe presente chorando de emoção, o pai assistindo de longe mas presente a irmã e o irmão ao lado. Os netos brincavam sem entender as antigas tensões. Alexandre olhou para a família e viu o preço que cada um pagara. O pai envelhecera mais rápido com o peso da rigidez, a mãe encontrara paz na fé adaptada, o irmão aprender a questionar os preconceitos, a irmã ganhar a coragem para defender o que é certo. Alexandre pagara com noites de dúvida e perda temporária, mas ganhara a si mesmo uma vida autêntica e um amor sem máscaras. A família em Sintra ainda reunia para jantares, mas agora com lugar para Miguel. As conversas eram cautelosas no início, mas com o tempo fluíam. Alexandre via-o despertar em cada olhar mais suave, em cada abraço menos hesitante. O drama social que começara com um convite ausente terminara com uma revelação que forçara todos a enfrentar verdades incômodas. Ele aprendera que as escolhas certas exigem coragem e o preço é o crescimento. A vida em Lisboa continuava vibrante com projetos profissionais, viagens e planos para o futuro. Miguel tornara-se parte integral e a família aceitava devagar. Numa tarde de verão na casa de Sintra, a mãe puxou Alexandre de lado. Filho, perdoa-me o tempo perdido. Eu escolhi o medo em vez do amor, mas agora vejo. Alexandre abraçou-a forte, sentindo o ciclo fechar-se. O pai aproximou-se e disse simplesmente: Tu és meu filho. Isso basta. As palavras simples carregavam o peso de anos. A família mudara para sempre, não perfeita mas real. Alexandre olhou para o horizonte de Sintra sabendo que a jornada valera a pena. As feridas cicatrizavam, as lições permaneciam. A revelação não destruíra nada, construíra algo mais forte, uma família que aprendia a amar sem condições. Ele e Miguel voltaram a Lisboa de mãos dadas, com o coração leve. A vida continuava e pela primeira vez sem sombras. Foi correto Alexandre revelar a sua orientação sexual daquela forma no jantar familiar, ou deveria ter escolhido o silêncio para preservar a harmonia? Verdadeiro ou falso?